O André Hernan, muita gente perguntando aqui, ó, no nosso chat, pra você, porque eu sei que você tem informações. Ó, são duas perguntas, André Hernan. César Castro, Hernan perguntou, Hernan Crespo continua no São Paulo como técnico para a próxima temporada? E a outra pergunta é do Eduardo José Silva. Tem notícias do São Paulo? E o André Hernan tem notícias sobre o São Paulo. Dá detalhes sobre o futuro e planejamento para 2026. Vamos lá, o São Paulo, o Crespo fica. Crespo fica no São Paulo, não vai deixar, não existe essa possibilidade. Há um acordo dele com a diretoria, ele mesmo publicamente já falou sobre essa questão. Óbvio que tem muita coisa para melhorar no São Paulo e o Crespo vai cobrar isso, tem cobrado isso publicamente, a diretoria tem entendido e está trabalhando junto com o treinador. Em relação a jogadores, a gente vai ter aí uma saída de atletas, alguns atletas não devem permanecer. Uma reformulação. Uma pequena reformulação. Por exemplo, Luiz Gustavo não deve ficar, Patrick Lanza, o Dineno está de saída, o próprio, como é que é o nome dele? O Rigoni não deve ficar. Rigoni. Ele não atingiu aquela cláusula de renovação. E também foi abaixo, né, do que esperado. O Yang, goleiro, deve deixar também. Então, assim, o São Paulo tem alguns atletas que devem ter nos próximos dias as suas saídas encaminhadas ou não renovações. Isso está sendo tratado internamente, direção hoje trabalhando, né? Férias dos atletas e tal. Importante a gente falar também que alguns atletas lesionados ainda vão cumprir um cronograma dentro do CT. Só que, assim, deu uma mexida nos bastidores do CT, da Barra Funda, com a demissão de alguns funcionários. Foram demitidos funcionários da rouparia, massagista e segurança. Deu uma polêmica enorme isso aí, né? Não é legal porque, assim, você vai fazer uma reformulação, você começa pelos funcionários com cargos mais simples, assim, não que os caras não sejam importantes, sim, mas, assim, eu ouvi de um dos demitidos, que acabou me procurando e tal, para se despedir e tal, aquela coisa toda, anos de relação. E essa pessoa me disse, vida que segue, mas como se toda a culpa do time tá nessa situação fosse do roupeiro, do segurança, do massagista. Então esse sentimento das pessoas que foram pegas de surpresa e foram demitidas e não entenderam, mas respeitaram, gente até com 20 anos de São Paulo, 30 anos de São Paulo, essas demissões caíram muito mal internamente. Então tem muito funcionário, tem funcionário grande, tem gente importante dentro do clube que achou que foi exagerada a maneira com que foi feita essa situação. O que me pareceu, você pode até dizer melhor, é que meio que apontou alguns culpados, assim, pra gente que não merecia, não é? Gente que estava lá há muito tempo, é bem verdade, gente que estava lá, de repente, até numa zona de conforto. Isso é verdade, isso acontece em qualquer empresa, qualquer clube. Mas, assim, a justificativa que eu tive da alta cúpula de São Paulo foi precisava mexer em todos os departamentos. E, infelizmente, também você mexe em departamentos como segurança, massagista, rouparia e tal. Sim. Vão ter novas demissões essa semana no São Paulo. Novas demissões? De funcionários. Desses funcionários de bastidores, né? Vai atingir o DM, vai atingir a fisiologia, fisioterapia. Então, assim, vai ter demissões e me falaram que são entre 12 e 15 demissões no total de funcionários, além da saída dos jogadores. Nossa. E isso, claro, evidentemente, cria um ruído. Enquanto isso, a gente precisa de like aí, né, galera? Vamos 1.500 aparelhos conectados. Pede like aí, pede like. Caraca, André, né? Mas isso me causa um espanto, né? Tudo bem que o São Paulo ele tem que passar por uma reformulação, mas, pô... A justificativa, e aí de novo aqui para vocês do Clube do Ódio. Eu sempre falo com o Clube do Ódio. Clube do Ódio, Clube do Ódio, eu tô dando informação, não estou dando opinião e não tô passando pano para ninguém. Dito isso, qual que é a justificativa interna do São Paulo em relação a essas demissões? O São Paulo quer tirar alguns departamentos e algumas pessoas que estão lá há muito tempo da zona de conforto, trazer competitividade para esses departamentos. Então, por exemplo, um dos departamentos mais criticados esse ano foi o Refis. Então, a ideia do São Paulo é tirar alguns profissionais do Refis, trazer novos funcionários, sangue novo,
E aí você cria uma competitividade interna para você melhorar os resultados. Ache você certo isso ou não, é a ideia dos caras da direção de São Paulo para essa reformulação. Então, o São Paulo deve fazer novas demissões nessa semana, e aí você acaba melhorando ou tentando melhorar o mecanismo do dia a dia. E aí muito torcedor fala, com razão, mas a diretoria ninguém é mandado embora. O que o Gaudense está falando assim, agora Casares manda embora, quem está reclamando os amigos serem demitidos. Então é uma crítica aos bastidores. E bom, teve a saída do Belmonte, tem a chegada do Márcio Carlo Magno, que é o CEO agora do São Paulo, uma espécie de CEO, e ele está botando o dedo na ferida. Querendo ou não, gostem ou não, conheçam ou não o Márcio Carlo Magno, ele está fazendo um trabalho que muita gente deixou de fazer. Exato. O São Paulo vai para a pré-Libertadores esse ano ou não? Alexander, o São Paulo terminou em 8º lugar, tá? Então agora está definido. O São Paulo vai para a pré-Libertadores se o campeão da Copa do Brasil for o Fluminense ou o Cruzeiro. Por quê? Porque o G7 viraria G8. O Cruzeiro e o Fluminense já estão entre os 7 primeiros colocados. Se eles ganharem a Copa do Brasil, eles vão para a Libertadores via Copa do Brasil e abrem mais uma vaga, o G7 vira G8. Então o São Paulo vai para a Libertadores se ou o Fluminense ou o Cruzeiro vencerem. O São Paulo pode já saber dessa classificação no domingo, só para vocês entenderem. Na quarta-feira tem um jogo de ida, Corinthians e Cruzeiro, Fluminense e Vasco. No final de semana, os jogos da volta. Se Fluminense e Cruzeiro estiverem na final, e hoje eles são os favoritos, aí já dá para cravar que o São Paulo vai para a pré-Libertadores, tá bom? O Leonardo Prieto, sabe se é verdade o interesse do São Paulo no meio-campista da 2ª divisão da Major League Soccer? Sabe de algo, cara? 2ª divisão, a Major League Soccer, o nome Major League Soccer é da 1ª divisão, tá? Aí as outras divisões têm outros nomes, confesso que eu nunca ouvi falar nada a esse respeito. Eu vou mandar mensagem para um cara que opera bastante no mercado americano, acho que a gente pode até ter algum feedback dele sobre esse tema. Quer ver, ó? Por falar em futebol americano, futebol dos Estados Unidos, futebol do México, só registrar que o Dória, zagueiro brasileiro, ex-Botafogo, ex-São Paulo, ele conseguiu a rescisão do contrato lá no Atlas, tá? E tá livre no mercado. O Dória está procurando clube no futebol brasileiro. Tudo bem por aí? Sabe de algo? Tô mandando mensagem aqui para essa pessoa. E aí é até legal contar que o Atlas contratou um zagueiro para substituir o Dória. Eles fecharam com o Capasso, ex-jogador do Vasco. Nicola, pergunta aí se o São Paulo negocia com algum jogador com reforço. Jefferson, o São Paulo estava esperando uma definição importante. Que competição o São Paulo vai disputar no ano que vem? É Sul-Americana ou é pré-Libertadores? Isso vai mudar, inclusive, todo o planejamento para a próxima temporada. A pré-Libertadores do ano que vem tem início muito cedo. E se confirmada a presença do São Paulo na pré-Libertadores, o Tricolor promete ir ao mercado para buscar reforços mais importantes, tá bom? Leonardo Limeira da Silva, Patrick perto de sair do São Paulo para o Pafos. Leonardo, vou aproveitar a sua mensagem para... Mandei aqui, tá? Tinha mandado mensagem para um empresário brasileiro que opera bastante nos Estados Unidos sobre a possibilidade de o São Paulo estar interessado num meio-campista da 2ª divisão da Major League. Não estou sabendo e acho quase impossível. Disse esse cara que opera praticamente todos os jogadores brasileiros que atuam no exterior, é esse cara quem faz, tá? O Paulo da Silva Cabral. Boa noite, Nicola. Que final de ano melancólico para o São Paulo. Pois é, Paulão, mas, cara, apesar dos pesares, o São Paulo ainda conseguiu ficar perto da pré-Libertadores, tá bom? No fim do Campeonato Brasileiro, ouvi falar que vai contratar peças pontuais. E o Luiz Gustavo deve sair? Deve sim, tá, Renato? O São Paulo vai fazer uma mudança grande no elenco para a próxima temporada. O Dineno não fica, o Rigoni também não. O Luiz Gustavo deve ir embora. O São Paulo vai abrir mão de jogadores caros e mais veteranos. E faz sentido, porque são jogadores que ocupam o espaço e fazem com que a folha seja alta e pior, alta com problemas de lesões. Mensagem que eu recebo de uma pessoa de São Paulo. Eu falei, tem alguma movimentação de contratações? Essa semana deve esquentar. Eu pedi, me dá alguma pista? Vamos ver se a gente consegue
alguma novidade, tá bom? Que mais? O Marcial está perguntando sobre reforços para o São Paulo, que dá para descartar o Cebolinha, dá para descartar o Scarpa. Nomes que têm sido especulados estão todos fora da realidade tricolor. Edson Pinheiro, membro do canal do Nicola e torcedor de São Paulo. Salve, Nicola! São Paulo vai fazer a rapa no Fortaleza? Pochettino é bom jogador, eu gosto. Tem alguém no Ceará que vale a pena? Scarpa vem? Perguntaram sobre o Scarpa. Eu mandei mensagem para o Júlio Casares e o Júlio garantiu que não, tá? Que nunca foi discutido. O Fortaleza tem muito veterano, que não é uma coisa que o São Paulo quer, né? Os mais novos certamente são mais caros. Depois eu posso até dar uma pensada. Você me deu uma sugestão de pauta boa. Atletas dos 4 times rebaixados que podem interessar para equipes da Série A. Vou fazer alguma coisa nesse sentido. E aí, só para completar, registrar a mudança na geografia da Série A, né? Caíram 3 times nordestinos, o Sport, o Fortaleza e o Ceará. O outro, o Juventude, um time do Sul. E subiram 3 times do Sul, Chapecoense, Curitiba e Atlético Paranaense, um time do Norte. O Norte não tinha representante na Série A há 20 anos. Então é uma Série A somente com Vitória e Bahia, é isso? Entre nordestinos, a gente tinha 5, caíram 3, não subiu nenhum, então é isso mesmo. Ficaram 2 nordestinos. No sul do país, Grêmio, Internacional, Curitiba, Chapecoense e Atlético, 5 times do sul. Um do norte e o restante dos estados que a gente já conhece. Pelica pode ser bomba. André Falco disse em seu blog que se Oscar se aposentar, o São Paulo vai tentar repatriar Neres, caso confirme a ida para pré-Libertadores. Quer ver, ó? David Neres. Vamos tentar pegar o momento dele, só para... Vamos lá. Acho até que meteu gol esse final de semana. Vamos só confirmar aqui antes de... não, ele deu assistência, tá? O Napoli venceu a Juventus por 2-1, ele foi titular e deu assistência para o gol. São 18 jogos na temporada, 3 gols e 4 assistências. Tem sido muito mais titular do que reserva. Por exemplo, ó, 2 gols contra a Atalanta, vitória por 3-1. Foi titular contra o Karabag e não fez gol. 1 gol contra a Roma, jogo de times na parte de cima da tabela. Foi poupado contra o Cagliari, entrou só 16... Não, chance nenhuma dele vir para o Brasil, mas nenhuma. Especialmente para o... deixa eu... Só para acrescentar. Valor de mercado do David Neres hoje, 29 milhões de euros. Essa não vale a pena nem a gente gastar, Narique, bala com a pergunta para o pessoal do São Paulo, porque vamos gastar cartucho. David Neres está voando não, mas está indo bem, tá? Tem conseguido jogar em alto nível e é um cara super bem avaliado do ponto de vista financeiro, né? Nicola, agora que acabou a temporada, o São Paulo precisa de uma reformulação gigante, desde os profissionais do dia a dia até os jogadores. Em relação aos profissionais, isso já começou. Foram 7 demissões nessa semana e outras tantas nos próximos dias. Vão rodar funcionários de muito tempo que não têm entregue. Eu já contei para vocês, há uma preguiça enorme lá, uma indisciplina, pouca determinação, enfim, o São Paulo vai mexer. E em relação ao elenco também a gente deve ter mudanças significativas, tá bom? Nicola, você acha que em quais posições o São Paulo deve trazer contratações? Eu não gastaria com goleiro. Cara, eu achei a atuação do Mike contra o Internacional bem ruim, apesar do gol. E também não confio muito no Cédric, mas há outros laterais subindo que talvez me façam, até pela falta de dinheiro do São Paulo, me fariam talvez não investir em lateral direito. Na esquerda certamente eu não investiria, em zagueiro eu certamente não investiria. Pro meio campo, se o São Paulo tiver todo mundo, eu acho que falta só um 10, até porque o Oscar é absolutamente incerto, né? Pro ataque falta atacante de velocidade, então 10, atacante de velocidade e talvez um primeiro volante, até porque o Luiz Gustavo vai embora, né?